Olá a todos e a todas, meu nome é Lidiane Salvatierra e eu vou ser a professora de vocês durante a disciplina Ciências da Natureza e Realidade. Essa disciplina, ela tem uma ementa muito ampla. A gente vai tratar diretamente de diversos assuntos que permeiam a ciência e as ciências, juntando com a nossa realidade, com o que está ao redor da gente no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia. Então, é uma disciplina que apresenta diversos conceitos que vão ajudar você, como aluno, a ter maior embasamento nas suas outras disciplinas durante o seu curso. Então, qual é o objetivo da nossa disciplina? O que a gente vai falar nela? A gente vai abordar o mundo e os conceitos, que envolvem esse mundo através de vários olhares, um olhar físico, químico, biológico e, obviamente, a gente vai abordar diversos temas relativos à natureza. A disciplina também tem o objetivo de ajudar a gente a observar a ciência presente no nosso dia a dia em diversas situações e em acontecimentos em que a gente simplesmente não dá conta que ali existe uma ação científica, que ali existe um ato de ciência acontecendo. A gente também vai procurar desenvolver uma visão mais crítica da nossa realidade. E com essa visão mais crítica, eu estou querendo dizer uma visão mais científica. Então, transformar uma visão que às vezes a gente não dá muito valor por ser muito mundana e pegar essa visão e transformar ela numa visão mais científica. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre as diferenças entre as várias formas de explicar a natureza. Com isso, eu estou falando do olhar filosófico e do olhar científico. Quando nós entrarmos na parte do olhar científico, ou seja, na ciência, a gente obviamente já vai ter conhecido o conceito de filosofia e o conceito de ciência, e aí a gente vai adentrar aos passos do famoso método científico. E a gente também vai conseguir classificar e diferenciar conceitos, informações e hipóteses como sendo científicos ou não. A nossa aula 1, ela é intitulada Situando a Ciência no Espaço e no Tempo. A gente vai começar falando então, resumidamente, como que se deu o aparecimento da filosofia que em determinado momento trouxe para a gente o que a gente conhece como ciência e o seu desenvolvimento. A gente vai começar a nossa história falando de uma ação extremamente humana, que é a ação de exploração. A gente tem registro, desde a época da pré-história, que o homem é um ser andarilho, ou seja, é um ser que gosta de se locomover, que gosta de explorar, que gosta de mudar de um lugar para o outro. E esse comportamento, ele permitiu que a gente ocupasse todos os cantos do nosso planeta. Existem pessoas que vivem em lugares extremamente frios e também em lugares extremamente quentes. A vontade de explorar o mundo também levou a gente a mergulhar nas profundezas do oceano e também a tentar passar da nossa atmosfera em direção à Lua e aos outros planetas. E desde sempre, esse comportamento de exploração, de viagens, ele deixava para trás registros dos fatos e das impressões que ocorriam, Então, toda essa atividade sempre deixou e deixa ainda hoje marcas no nosso planeta. E é justamente pela presença desses registros, dessas marcas, que a gente conseguiu construir a história. Hoje, a ciência traz para a gente uma possibilidade de juntar, analisar e descrever essas marcas
buscando rastrear e mapear e resgatar a história que aconteceu antes da gente ter toda essa possibilidade de coletar informações utilizando telefones, câmeras, vídeos, que hoje fica muito mais fácil você registrar a sua viagem, registrar algum fenômeno inacreditável que você conseguiu observar, né? Mas antes de surgirem todas essas ferramentas, o que a gente tinha era o registro no solo, né? Ou às vezes a própria pessoa era o registro daquilo. E se ela não conseguisse deixar sua marca em pedra ou com algum objeto, esse registro poderia acabar sendo perdido, né? E provavelmente foi isso que aconteceu. Existe muita história, muita coisa que foi observada antigamente que hoje a gente não tem ideia, porque não tinha como ter sido registrado. Então isso não ficou para a posteridade, né? Então a gente olhando essas imagens que eu apresento para vocês aqui nesse slide, o que a gente tem aqui é um tipo diferente de registro, né? A pessoa se torna o registro daquela história. Então, o que a gente tem como exemplo de utilização de registros que ajudaram a gente a recontar uma história que a gente não viveu, né? A gente tem as famosas múmias, a gente tem pessoas que foram enterradas em certos locais. E hoje, com a utilização da genética, né, fazendo a investigação molecular dos ossos, a gente consegue identificar que o DNA daquele indivíduo que foi ali enterrado, aquele DNA não era igual ao daquela população natural. Então, significava que aquela pessoa ela vinha, né, de uma outra parte do mundo. A gente também consegue observar a presença, por exemplo, como mostra nessa figura abaixo, mais à direita, de crânios de pessoas que possivelmente apresentavam algum tipo de anomalias. A gente consegue identificar o rastreamento de doenças que existiam já antigamente, né? Aqui nessas outras imagens a gente tem a forma de registros em objetos, né? Cerâmicas que ajudavam a contar a história, né? Desenhos nas cerâmicas, formas, né? E um outro exemplo mais clássico também são os desenhos rupestres, né? São desenhos marcados em rochas que contavam uma história, uma atividade. Aqui a gente consegue ver caçadores, né, indo em busca de uma presa. Então, o que a gente tem hoje, o que a gente sabe hoje da história, foi contada e reconstruída através de registros. E existe um aspecto muito importante com relação a esses registros. Esses registros, eles também ocorrem internamente. Então, eles ocorrem dentro da gente. Então, uma das principais diferenças nossa, do ser humano, em relação aos outros organismos vivos, é a nossa competência e capacidade para resolver problemas e armazenar vivências. O ser humano ele consegue acumular conhecimentos. Nós aprendemos com o que a gente observa, com o que dá certo, o que dá errado. A gente acumula, né, o conhecimento tanto do acerto, tanto quanto do erro. E isso tudo serve para demonstrar para a gente a nossa capacidade de memória e também a nossa capacidade de ação, né? De como que nós vamos nos portar diante de uma realidade. Então aqui a gente tem que fazer uma conexão muito importante. O ser humano, ele é naturalmente um ser extremamente ativo. Então ele vai buscar, ele vai explorar. E isso trouxe para ele uma ampliação da sua capacidade de resolução de problemas. Então ele vivenciou e vivencia coisas, ele aprende coisas, ele consegue transformar coisas e tudo isso acaba sendo registrado e guardado na nossa memória, tá? Então todas as nossas vivências, elas são fundamentais, importantíssimas para a gente e tudo isso fica lá dentro da nossa memória. Então, qual é a importância dessa memória, da memória do ser humano? A memória,
possibilitou para a gente a percepção do transcorrer do tempo. Isso significa que o ser humano, ele percebe e percebeu o tempo mudar. E não só isso, mas ele também percebeu a mudança espacial. Então ele percebeu que o seu redor, o seu meio, ele mudou e ele muda dependendo de certas condições. E não só isso, mas ele percebeu que ele também consegue mudar. O tempo, a gente infelizmente não consegue mudar ainda, mas a gente consegue mudar o quê? O nosso espaço. Então, por que eu comecei a falar da viagem, né, da exploração do ser humano ao redor do mundo? Porque hoje, pra gente, talvez isso seja pequeno ou banal. As pessoas viajam, as pessoas mudam de um lugar para outro. Mas antigamente, essa ação ela foi fundamental para que aquele ser conseguisse ter uma percepção diferente da sua realidade. A memória, então, de tudo que ele aprendeu com essas viagens foi fundamental para os nossos ancestrais, para eles conseguirem perceber o momento passado, presente e também futuro. Isso levou a nossa espécie a um processo de acúmulo de experiências e a um contínuo aprendizado. Então a gente saiu de um momento em que nós caçávamos, vivíamos em cavernas, para hoje. Tá aqui na frente desse computador com toda essa tecnologia, vendo uma aula online. Então, tudo isso, essa simples ação de viajar de um lugar para o outro, fez toda essa mudança na nossa vida. Uma das coisas mais importantes para o ser humano é a experimentação, a experiência, ter experiências diferentes, conhecer coisas diferentes, viajar para lugares diferentes, ler coisas diferentes, assistir, ouvir, né? Experimentar experiências diferentes. Quais os benefícios das experiências? O acúmulo da experiência acaba levando a gente a desenvolver e a utilizar diversos tipos de conhecimentos que a gente começa a ter a partir dessas experiências. É nesse momento em que surge a ciência e a tecnologia nas soluções dos problemas. A gente experimenta uma coisa, encontra um problema, a gente experimenta outra, encontra uma solução. A ciência, a tecnologia, todos esses movimentos que a gente reconhece hoje de impulsionamento da nossa vida, de mudança da nossa rotina, de melhoramento da nossa vida humana e também do nosso planeta, né? O mundo ao redor da gente, tudo isso vem a partir de uma experiência que deu certo, que deu errado e que gerou pra gente um conhecimento. Esse conhecimento pode gerar pra gente a solução de um problema, mas tudo surge a partir da experimentação. O conhecimento adquirido com a ciência e a aplicabilidade, né, se ela pode ser útil ou não, é o grande propulsor das mudanças observadas em nossa sociedade. E voltando então a falar dos registros de antigamente, a gente consegue acompanhar, através desses registros, o poder da experimentação, né? A história da evolução do homem através dos tempos, desde as eras pré-históricas, trouxe pra gente a descoberta de que essa experimentação ela acontecia e ela também era registrada. Em uma escavação arqueológica, né, egípcia, quando a gente olha a ornamentação de sarcófagos e de paredes, a gente consegue observar o registro de algumas experimentações muito famosas, como, por exemplo, a retirada dos órgãos internos de pessoas que vieram a óbito com o intuito de realizar um processo que a gente conhece como mumificação, que era uma técnica de preservação do corpo,
Obviamente, essa técnica na época, ela tinha um propósito mais religioso, né? Porque era a crença dos egípcios da vida após a morte, então esse corpo deveria ser preservado ao máximo até que seu espírito retornasse àquele corpo, né? Mas com isso trouxe algumas experimentações e alguns conhecimentos importantes, como por exemplo, os egípcios antigos, eles foram os primeiros a conhecerem a anatomia humana, porque eles retiravam os órgãos, então eles sabiam a forma, eles conseguiam reconhecer qual que era o órgão que era saudável em comparação com o outro que não estava tão saudável. Então, apesar dessa prática de mumificação não ser uma prática científica, né? Ela tinha um intuito religioso. Existiu ali um aprendizado. Então, desde aquela época, a prática, uma experimentação de um processo, no caso a mumificação, trouxe um conhecimento importante. E isso já foi ficando na memória daquelas pessoas e isso também começou a ser passado. E cada conhecimento acumulado poderia gerar uma solução para algum problema. Nessa outra imagem, a gente volta a falar de desenhos rupestres, né, de registros. Aqui a gente tem uma informação muito interessante, que foi descoberto que algumas comunidades, elas mantinham abelhas em cativeiro para fazer a coleta de mel. Então, o que a gente está vendo aqui são várias informações. Primeiro é a informação de um caçador fazendo a coleta do mel, então já é um registro para a gente, né, que esse tipo de coleta existia. Mas também, na época, para quem via isso na época, era um registro de como ser feito, né, de como fazer. Então, obviamente, hoje a gente teria um pouco de dificuldade de entender o que são essas hastes, o que é esse buraco, mas na época, quem vivia junto daquelas pessoas ou em alguma proximidade, conseguiria identificar como que era feita essa coleta e o que deveria ser utilizado para fazer aquela coleta. Então, aqui a gente tem um processo, né? E obviamente esse processo na época era muito desenvolvido, hoje obviamente não é, que a gente tem outras técnicas para fazer isso, mas na época era um procedimento desenvolvido, que dava certo, e era um registro para o futuro, né? Para as próximas comunidades. Então esse é um exemplo perfeito de um registro histórico que apresenta um conhecimento de alguma coisa que beneficiasse aquela comunidade. E isso, da mesma forma que a gente já vem falando há algum tempo nessa aula, é um conhecimento fruto a partir de uma experimentação e que foi registrado e que conta uma história. E essa história acaba tendo reflexo na nossa ciência, no nosso modo de vida. Então, essa primeira parte da aula, ela busca exemplificar, né, como a viagem e a experimentação foi fundamental e como que todos esses registros antigos, eles permitiram mostrar para a gente os primeiros passos da mente humana em direção que a gente conhece como ciência, né? E como que esses registros de conhecimentos adquiridos eles foram realizados a partir da observação e eles acabaram ajudando também ao desenvolvimento de outras tecnologias, bem mais no futuro, obviamente, e a partir da ação da ciência. Em determinado momento, a humanidade ela acabou gerando tanto conhecimento, né, a partir de diferentes experiências, por pessoas diferentes, comunidades diferentes, conhecimentos, vários tipos de conhecimentos, em que houve a necessidade de sistematizar o conhecimento, ou seja, colocar ele em ordem, alocar ele em algum lugar. E também houve a necessidade de separar o que era um conhecimento
científico e o que era um conhecimento não científico. A gente pode entender o mundo e olhar o mundo de diversas formas. A gente pode olhar o mundo com um olhar mais poético, um olhar mais realístico, um olhar mais crítico, mais subjetivo. E a gente tem, com relação ao conhecimento gerado a partir dessas observações, a gente tem especialmente dois tipos de visões com relação ao mundo que são muito importantes de serem abordadas. Essas visões são a visão filosófica do mundo e a visão científica do mundo. É importante então citar que existem outras visões, existe a visão religiosa do mundo, a visão mítica do mundo, a visão poética do mundo, mas para agora, para o nosso curso, levando em consideração que o objetivo aqui é a ciência em si, é importante a gente descrever a visão filosófica e a visão científica, que são duas visões que elas têm muita coisa em comum e que nós utilizamos no nosso dia a dia, apesar da gente nem sempre perceber isso, tá? De um modo bem resumitivo, a gente pode dizer que a visão filosófica, ela utiliza basicamente o pensamento racional, a razão. E a visão científica vai usar a experimentação e o famoso método científico. E como eu disse antes, a filosofia e a ciência são duas coisas que acabam sendo muito próximas entre si. Então a gente primeiro vai falar sobre a filosofia, o que é filosofia, e em seguida a gente vai falar sobre a ciência. Então, o que é a filosofia? A filosofia, ela significa amor ao conhecimento. Então a gente tem philos como amigo, amante, e sofia como conhecimento e saber. Então, filosofia poderia ser traduzido como amor ao conhecimento. A filosofia ou o conhecimento filosófico vai buscar a essência das causas reais dos fenômenos. O que significa isso? Significa que a filosofia vai procurar saber a origem de tudo e as suas explicações. Em prática, a filosofia é a reflexão crítica da realidade considerada em sua totalidade. Então, uma visão filosófica vai analisar criticamente o que é real e não só o que é real, mas o todo daquela realidade, tudo em que envolve aquela realidade. Então, ela também vai procurar refletir sobre as formas do fazer e do agir do ser humano. Então, vai buscar respostas com relação ao porquê que o ser humano faz aquilo, porquê que o ser humano agiu daquela forma, e sempre olhando o todo. Olha o ser humano, olha a ação dele e tudo que está ao redor daquilo. A filosofia é tão voltada para esse ato de refletir que um dos maiores símbolos da filosofia é o pensador, que é essa estátua, que tem um homem pensando. Pensando no quê? No todo, na sua vida, na origem de tudo. Continuando então no conceito de filosofia, a filosofia ela vai buscar interpretar as informações que chegam para aquela pessoa a partir dos seus sentidos, o que está ouvindo, o que está vendo, o que está sentindo, Então, uma das características da busca filosófica é a interpretação. A interpretação buscando saber sempre o que é real, buscando pensar racionalmente o que eu estou vendo naquela realidade. E às vezes, esse pensamento, essa busca de interpretação, ela acaba sendo tão expressiva que até a própria realidade ela é discutível, Então, será que o que eu estou vendo é real ou não?
Então, a filosofia, ela tem muito esse ato reflexivo, literal, da realidade do que está à volta da gente. E foi justamente a partir dessa tentativa de refletir, de pensar e de descobrir as coisas relacionadas à realidade, é que houve essa necessidade de sistematizar o conhecimento, de colocar ele em ordem, de falar o que a gente já sabe, o que a gente não sabe, o que é correto, o que não é correto, né? E esse processo de sistematização foi um processo, e ainda é, na verdade, um processo muito longo. Hoje ele é muito mais facilitado porque a gente consegue colocar essas informações mais fáceis em ordem, né? E também colocá-la mais acessível a todas as pessoas, né? E esse processo inicial de sistematização do conhecimento, ele começou lá na Grécia, né? Então, toda vez que a gente pensa em filosofia, começa a estudar essa parte de história, a gente sempre começa lá pela Grécia, né? Onde estavam todos os filósofos buscando respostas a esses questionamentos, né? Do que é real, do que não é. Então, nesse mapa aqui, a gente consegue ver lá em laranja onde surgiu esse movimento que hoje a gente conhece como filosofia, né? Então, lá na Grécia, a gente tem o aparecimento, né, dessa organização das ideias em um corpo que a gente reconhece hoje como filosofia, e a gente tem ali todos os outros países onde essa visão filosófica acabou chegando, e o Brasil, obviamente, ali em verde, para a gente ver que o conhecimento, ele transpôs todas as barreiras. Essa busca filosófica, ela moldou o pensamento e a cultura de toda a civilização, né? E em determinado momento a gente teve o aparecimento de um pensamento buscando mais a prática, né? A experimentação, o teste, né? E esse caminho acabou gerando o famoso conhecimento científico. E a partir desse conhecimento científico, a gente teve o desenvolvimento da ciência. Então, a gente teve um momento em que houve um questionamento filosófico sobre todas as coisas, com o aparecimento da filosofia, reunindo todos os conhecimentos. Houve a necessidade do aparecimento da experimentação, da prática, gerando conhecimento científico e, a partir daí, a ciência. Mas antes da gente partir para a ciência em si e falar sobre ela, vamos relembrar rapidamente alguns nomes famosos que ajudaram a gente a ter o desenvolvimento da filosofia, né? Então a gente tem Sócrates, a gente tem Platão e lá no século VI ainda, na era cristã, obviamente na Grécia Antiga, a gente tinha, por exemplo, Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele é tido por algumas pessoas como o primeiro filósofo da história, né? Ele também é considerado o pai da ciência e da filosofia ocidental. Ele era um pensador, um filósofo e um matemático. Ele também tratava de algumas ideias relacionadas à astronomia. Entre outras coisas, ele foi o primeiro a enunciar que a água seria a origem de tudo, e hoje na biologia a gente sabe que a água realmente foi o berço, né, do surgimento dos organismos. E ainda com relação à origem da ciência, a gente tem que sempre falar também de Aristóteles, né? Aristóteles, ele foi discípulo de Platão e ele propunha um olhar novo para a realidade objetiva, né? Então, Aristóteles, ele acabou sendo essa ponte entre a filosofia e a ciência, porque ele usava muito do pensamento filosófico, né? Então ele buscava olhar a realidade e aquilo que nos envolve de um modo mais imediato. Ele usava a razão, né, para fazer a fundamentação das suas observações, e ele acabou juntando isso tudo em estudos científicos, né? Então ele acabava trazendo muito da filosofia para um campo mais novo. E o que significa esse campo mais novo?
A filosofia até aquele momento voltava muito para o humano, como a gente já falou, para o ser humano com o seu pensamento e as suas ações. Aristóteles, ele buscou uma relação do ser humano com a natureza. Então ele procurava resolver perguntas e fazer questionamentos relacionados a, por exemplo, por que o corpo se move? Sabe? Então ele procurou observar a natureza, fazer uma relação com o ser humano, e ele fez perguntas como a classificação do ser humano com relação à natureza. Qual é a constituição do mundo, né? Então a gente tem, por exemplo, Aristóteles trazendo algumas ideias de que o mundo seria composto por 4 grandes elementos: terra, água, ar, fogo. Ele também começou a pensar sobre a Terra em si. Então, em determinado momento, ele acreditava que a Terra não se movia. Então, veja que interessante. A gente tem Aristóteles, que é um grande pensador e que ele cometeu erros, né? Mas ele cometeu erros buscando responder algumas questões. A Terra, o mundo, ele não é composto por 4 elementos, né? A gente tem toda aquela tabela periódica de elementos e a Terra se move, né? Mas foi a partir dele que começou a ter essa observação, sair um pouco do pensar só no ser humano e fazer também a conexão do homem com a natureza. Outra coisa importante que a gente tem que citar com relação a esse começo de sistematização no conhecimento é a famosa Biblioteca de Alexandria, né? Que até aquele momento, antes de Cristo ainda, século III, essa biblioteca ela era conhecida como o mais importante centro cultural da antiguidade. Então, tudo estava lá, todos os livros estavam lá, todo o conhecimento estava lá, né? Um dado interessante também com relação à própria biblioteca é que a biblioteca teve como diretores filósofos importantíssimos, né? A gente tem, por exemplo, a citação de Eratóstenes, que foi um desses diretores da Biblioteca de Alexandria. Ele era um matemático, filósofo, pensador, né? Dar-se a ele o mérito de ter calculado o comprimento da circunferência da Terra. Foi ele que, inclusive, escreveu a primeira obra chamada de Geografia, que a gente consegue imaginar o quanto que essa obra, com esse nome simples, né, de Geografia, influenciou o conhecimento do mundo. Foi inclusive a partir desse livro, né, de Geografia, que a gente tem o registro da experimentação que ele fez para fazer o cálculo do tamanho da superfície terrestre, e não só isso, mas além do tamanho, ele acabou indicando que o planeta era esférico, né? Nessa imagem a gente tem um esquema muito resumido de como que seria, né, teria sido o experimento. Ele pegou, em determinado momento do dia, ele fez uma comparação da sombra gerada de uma haste colocada à luz do sol em direção a um poço, e ele fez uma comparação dessa sombra com relação à distância entre 2 cidades diferentes. Na época era a cidade de Alexandria e Siene, e a partir disso ele fez os cálculos, né? E só a nível de curiosidade, né, como é que uma pessoa naquela época sabia, né, a distância entre uma cidade e outra. No caso dele, por exemplo, ele pediu para literalmente uma pessoa sair de Siene em direção a Alexandria, mandando aquela pessoa contar quantos passos ela deu. Então, é muito interessante o quanto que as perguntas feitas naquela época, qual era o tamanho da Terra, se a Terra era redonda ou não,
e juntamente com isso os testes simples, né, que eram feitos naquela época, acabaram gerando conhecimento que a gente tem até hoje, é um conhecimento correto, né? A nível de curiosidade também, Eratóstenes, ele errou apenas em 75 quilômetros o valor real da circunferência da Terra no Equador. Então, assim, é um erro pequeno para um experimento que foi feito há muitos anos atrás, utilizando o mínimo de recursos possível, né? Hoje, todo mundo sabe que a Biblioteca de Alexandria ela foi destruída, né? Ela foi queimada. E na época em que ela foi queimada, ela continha cerca de 400 mil volumes ou papiros, que era praticamente todo o conhecimento produzido até aquele momento em que ela foi destruída. E uma última curiosidade, no momento da destruição da biblioteca, quem estava à frente era uma mulher, era a Hiparca, que também recebe o nome de Hipátia, que era também uma filósofa, cientista e que também estava à frente dessa sistematização de conhecimento na época, né? Que infelizmente a gente acabou perdendo por causa da destruição da biblioteca. Então a gente passou então pela filosofia, conheceu alguns filósofos bem rapidamente. A gente viu que com Aristóteles houve o desenvolvimento do que a gente conhece a ciência a partir da filosofia, né? Então muita coisa da filosofia foi utilizada para o desenvolvimento da ciência, né? Para ver a realidade ao nosso redor e não mais só ver o homem em si. E aqui a gente começa a falar então do conceito de ciência, né? O que é ciência? A ciência tem vários conceitos, mas a gente pode resumir ela como um conjunto de conhecimentos sistematicamente organizados com um objeto de estudo definido. E é muito importante a gente juntar uma outra coisa aqui, a utilização do método científico. A partir da ciência, a gente consegue ter, então, uma visão privilegiada dos fenômenos naturais no nosso universo. Com a ciência, então, a gente pode estudar o universo a partir de uma visão física, química, biológica. A gente consegue visualizar todos os eventos, praticamente, com relação à manutenção e à perpetuação da vida. E para deixar então bem esclarecido a relação entre a filosofia e a ciência, principalmente a proximidade entre as duas buscam explicar o mundo, tá? Só que a filosofia lá no começo ela tinha uma visão muito mais voltada para o ser humano em si, né? Já a ciência fez essa ampliação de buscar a relação do humano com a natureza e também olhar a natureza em si. A ciência, hoje, ela acaba buscando estudar fenômenos particulares específicos, né? Então, a ciência acaba observando unidades menores, né? Com relação aos problemas do mundo. Já a filosofia, ela busca tendências gerais, né? Ela busca o amplo, o maior, o todo em si. A ciência, ela não consegue fazer isso ainda, porque muitas coisas precisam ser ainda analisadas de formas específicas, né? A gente dificilmente vai ter algo na ciência que a gente consegue extrapolar para tudo, né? Dificilmente uma pesquisa vai falar, olha, esse resultado aqui é o mesmo para tudo, tá? A filosofia não. A filosofia ela tenta buscar tendências gerais. Outra relação com relação à filosofia e à ciência é que o princípio é o mesmo, tá? É a razão, é a racionalidade. Então, tanto a filosofia quanto a ciência vão buscar a explicação racional para os fenômenos humanos e naturais. Por isso, a filosofia acabou inspirando a ciência, né? O nascer da ciência, e hoje a ciência ela acaba influenciando a filosofia. E hoje, né? O que a ciência nos proporciona hoje?
Hoje a gente consegue, a partir da ciência, descrever desde interações macroscópicas, ou seja, grandes, né, que a gente consegue observar com os nossos olhos sem precisar de nenhuma ferramenta, de nenhum microscópio, nem nada. Então, por exemplo, a gente consegue observar os seres vivos no seu ambiente natural, no seu ecossistema, e observar vários fenômenos e definir graus de complexidade, identificar problemas, encontrar soluções, né? Então, a gente tem aqui o exemplo de um ecossistema africano em que pode ser livremente estudado com a sua forma macro, sem equipamento nenhum. E a gente também consegue utilizar a ciência para buscar questões e estudar coisas a nível molecular e celular, né? E aí a gente já precisa de mais equipamentos, coisas muito específicas para ampliar esse mundo microscópico. Então, aqui na figura de baixo a gente tem um verme que pode ou não causar doenças para os seres humanos, e a gente só consegue fazer o estudo desse animal utilizando essas ferramentas mais específicas, né? E, obviamente, a gente consegue, com a ciência, descrever todos os sistemas, né? A gente consegue transpor o nosso planeta em si, a gente consegue fazer ciência fora do planeta, então buscar resposta no sistema solar e no universo. E para isso a gente já vai utilizar outros equipamentos como telescópio, naves, né? E a ciência, ela pode partir então para a vastidão do meio interplanetário e intergaláctico, né? Buscar medidas de precisão de idade do universo, entender como ele foi criado, entender se ele pode acabar um dia. E aqui a gente tem uma representação de, por exemplo, de um planeta recentemente descoberto que se parece muito com o planeta Terra, né, que foi denominado de Kepler. Então, olha o que a ciência nos proporcionou. A cada dia existe um sistema novo, um planeta novo, espécies novas. E, de um modo geral, qual é o objetivo da ciência, né? Então, a ciência, ela pode classificar, medir, quantificar, formular e testar hipóteses, construir teorias com as quais pode-se prever comportamentos de sistemas físicos, químicos e biológicos, e também vai procurar entender o funcionamento do universo como todo. E, com isso, o que a gente tem, então, de resultado da ciência são os saberes que podem nos ajudar a tornar a vida em nosso planeta e talvez em outros também melhor. Então a gente acabou de ver, né, o conceito de ciências, o que dá para ser feito, né, utilizando a ciência, e o seu objetivo a gente vai partir para o método científico, né? O que é o método científico e por que ele é importante para a ciência. Para entender o método científico, a gente tem que entender o conhecido conhecimento popular, tá? O que é o conhecimento popular? O conhecimento popular é todo conhecimento que não é científico. Parece simples, né? E na verdade O conhecimento popular, ele é um conhecimento do sujeito, do objeto e do seu meio. Ele pode ser dado ou não, ou seja, o conhecimento popular, ele pode ter sido passado para você, ou você pode ter construído esse conhecimento, mas esse conhecimento não tem nenhum meio científico de comprovação, ele não foi testado. Você não aprendeu esse conhecimento popular a partir de uma experimentação, tá? Você não fez os passos científicos para testar aquele conhecimento. Por causa disso, esse conhecimento ele tem várias limitações, tá? Ele pode ser um conhecimento falso, ele pode ser um conhecimento errado, ele pode ser um conhecimento subjetivo, ou seja, esse conhecimento popular ele pode ser só seu. Ele pode ser verdade para você, mas não é verdade para outra pessoa, tá? E ele é basicamente um conhecimento qualitativo. Ele não é um conhecimento quantitativo. Então, isso significa que aquele conhecimento, ele tem um peso. Ele é positivo ou ele é negativo. Esse conhecimento, ele não é replicável, tá? Então, isso é um pouco difícil de compreender
Então, para isso, eu trouxe aqui 2 conhecimentos populares que todo mundo, eu acredito que já tenha conhecido, vivenciado ou ouvido, né? O primeiro é o da ferrugem, né? Todo mundo sabe aqui que se a gente colocar, por exemplo, água em cima de algum objeto metálico, eventualmente vai enferrujar, né? Então, esse conhecimento muitas vezes é um conhecimento passado pra gente, né? Ou é um conhecimento fácil de ser observado. Eu acredito que ninguém aqui se lembre de quando que teve esse conhecimento, né? De que uma coisa metálica pode enferrujar. E também ninguém aqui fez um teste para isso ativamente. Não, eu vou pegar essa chave que não está enferrujada e colocar na água para ver se ela enferruja não. Isso é um conhecimento que a gente tem, simplesmente, tá? E no caso ele é um conhecimento correto, né? O outro conhecimento, e aí já é um conhecimento errado, é o famoso não comer e nadar ou tomar banho logo em seguida, senão você pode acabar morrendo, né? Isso faz parte mais de um mito do que de um conhecimento real, tá? E a gente tem outros conhecimentos populares que vão nesse caminho de mito, né? Mas para deixar uma coisa muito clara e obviamente seguindo o propósito científico da aula, você realmente não pode se alimentar e fazer qualquer atividade física de esforço extremo. Isso você não pode fazer, tá? Agora, se alimentou e foi tomar banho, não tem problema, tá? Se alimentar e tomar banho de mar também não tem problema, né? Então, o conhecimento popular, ele é um conhecimento que ele surge por observação, tá? Não necessariamente, como já foi dito antes, ele tem que ter surgido de você. Você pode ter recebido aquele conhecimento, mas ele é um conhecimento de observação. Ele não é um conhecimento testado, tá? Já o conhecimento científico, o método científico, não. O método científico, ele é caracterizado pela aquisição de conhecimento que resulta da assimilação progressiva e racional de fatos e fenômenos a partir não só da observação, porque se fosse só observação, a gente teria o conhecimento popular, mas também pela prática e experimentação, tá? Então, existem passos para a realização do método científico e para a aquisição, então, do conhecimento científico. Aqui, então, do lado direito, a gente tem alguns passos de método científico. A gente tem a observação, levantamento de perguntas, hipóteses, experimentos, análise e conclusão. Dependendo da sua linha de pesquisa futura, esse método científico ele pode ter mais ou menos passos, tá? Então isso depende muito da pesquisa que você está fazendo, da pergunta que você quer responder, do teste que você quer fazer. E para agora eu vou então fazer a caracterização dos passos mais comuns que costumam ter em todos os métodos científicos, correto? O método científico, então, ele vai ser composto por um conjunto de etapas ou passos que, ao serem executados sucessivamente, vão auxiliar o pesquisador no processo de produção do conhecimento, e nesse caso, conhecimento científico, tá? Organizar, especular e responder questões pertinentes ao trabalho do pesquisador e decorrentes de observações, medidas obtidas das práticas e experimentações científicas, elaboração e testes de hipóteses, teorias e generalizações são alguns passos de método científico. Então eu vou fazer uma explicação de vocês desse esquema de método científico que está aqui, tá? Então a gente vai começar falando da observação e da caracterização do problema. Então, quando a gente pensa em fazer uma pesquisa, em fazer ciência, a primeira coisa é ter uma pergunta,
né? E para a gente ter uma pergunta, a gente tem que conhecer o mundo e a nossa realidade. Então, o primeiro passo do método científico é observar o mundo, observar o que está ao seu redor, ver qual o problema que você quer responder ou não, e aí você vai escolher um problema, levantar uma questão, né? Então, você vai se perguntar, né? Qual problema você quer achar a resposta? Ou o que você quer descobrir? Qual é a sua pergunta científica? Então, esse é o primeiro passo. Então, a partir do momento que você tem a sua pergunta, você começa a formular hipóteses e definir quais testes você precisa fazer para responder aquela pergunta, tá? Então, baseado na sua observação e no que você já conhece, e aí você tem a famosa revisão bibliográfica, a leitura de vários artigos, de conhecer as leis da natureza, de tudo que já foi feito com relação àquele tema que você está querendo pesquisar, né? Então você precisa saber muito para conseguir fazer uma pesquisa. Você tem que fazer a hipotetização de qual seria a resposta para aquela pergunta que você fez, né? Então, mesmo antes de você fazer qualquer teste, você mesmo tem que buscar resolver aquela questão. A sua hipótese, ela não precisa estar correta, ela não precisa... às vezes, em algumas pesquisas, a hipótese ela também não aparece, tá? Mas a hipótese aqui, ela serve para você prever algumas coisas, tá? Então, no caso da sua pesquisa ter uma hipótese, a hipótese é uma proposta de solução provável para aquele problema, tá? Então, a partir do momento que você tem a sua pergunta, levantou as suas hipóteses, você vai pensar as estratégias para submeter a sua hipótese à prova para validação, ou seja, para ver se está correto ou não, né? E é nesse momento que você vai escolher os testes, os experimentos, o que você vai precisar fazer para saber se aquilo está certo, está errado, ou para colher outros dados, né? Então é nesse momento que você vai fazer essa escolha, a escolha de testes, de passos, de análises que você precisa fazer. Em seguida, você vai executar os testes, vai colher os dados e você vai começar a analisar os resultados, né? Se você teve uma resposta positiva, você já vai direto para os resultados. Se você falhar, se aquilo não respondeu a sua questão, ou se não foi suficiente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar, né, para os passos anteriores e você vai ter que reelaborar, repensar, ver o que deu certo, o que deu errado, o que tem que ser refeito, o que tem que ser feito de outra forma, tá? Porém, se tudo deu certo, se você já tem os seus resultados, aí você parte para a conclusão, né? E é nesse momento que você vai apresentar a sua resposta para aquela pergunta e aí você vai ter o famoso conhecimento científico acurado, né? Conhecimento científico validado. E você acabou, então, de melhorar um pouco mais a vida de alguém, né? Trazer uma informação nova para o mundo, para a melhoria do mundo. Ou lembra, é muito importante lembrar, ou pelo menos saber, que a sua pesquisa, ela não necessariamente tem que ter uma coisa nova. A sua pesquisa pode, inclusive, corroborar a pesquisa de outra pessoa, tá? Então, isso é muito comum. Aqui, então, a gente já está partindo para o final da aula. Eu apresento, então, para vocês um quadro extremamente resumido dos vários ramos da ciência, tá? A gente pode agrupar todas as ciências em grupos menores, então, as ciências matemáticas, que envolve a matemática em si, envolve astronomia, envolve todos os sub-ramos, né? Aritmética, geometria, álgebra. Tem as ciências físico-químicas, que envolve a física, a química, a mineralogia, a geologia, as biológicas, que envolve a biologia e todos os sub-ramos, né? Botânica, zoologia, antropologia e todas as outras, né? Então, é muito importante pensar que a ciência, ela é uma só, porém ela pode ser dividida em várias. E na pesquisa em si, a gente sempre acaba tendo a famosa interdisciplinariedade, né? Então, por mais que você esteja estudando física, você vai acabar
tendo que aprender química, usando coisas de matemática, usando coisas de biologia, usando psicologia, usando a história, tá? Então a ciência, ela é única e ela em si, ela é muito interconectada. E para finalizar então a aula, especialmente com relação à nossa disciplina em si, né? O nome da nossa disciplina é Ciências da Natureza e Realidade. Qual é a relação da ciência e da nossa realidade, né? Essa pergunta a gente responde com tudo que a gente acabou de ver, né? Que a ciência ela vai procurar elaborar modelos que permitam uma interpretação do que está acontecendo na natureza, do que ocorre na natureza, e também esse conhecimento vai permitir com que a gente preveja o comportamento futuro, né? E não só preveja, mas como melhorar, né, o nosso redor, né? A nossa realidade em si. É importante lembrar sempre que a ciência ela está sujeita a erros e enganos, e aí a gente volta lá no começo da nossa aula quando a gente falou de experiências, né? Experiências positivas, experiências negativas. O erro também ajuda a gente a crescer, tá? E na ciência a gente erra e acerta o tempo todo, tá? E mesmo errando ou acertando ou demorando muito, né? A ciência é o principal caminho para impulsionar a humanidade e o planeta como todo. Fica aqui então o resumo da aula. Eu espero que com essa aula vocês tenham podido entender, né, que a ciência é uma ferramenta intelectual de suma importância que ajuda a gente a compreender o mundo. Eu espero que nós tenhamos conseguido fazer uma separação, então, do que é o conhecimento popular, que é muito importante para a sociedade, mas também que a gente tenha conseguido entender o que é o conhecimento científico e, principalmente, entender a importância do método científico. Que a gente lembre sempre que a ciência possui vários ramos e que a ciência ela é interconectada e que uma ciência ou um sub-ramo da ciência sempre precisa do outro, tá? O conhecimento ele é construído de forma completa e não fragmentada. E, finalmente, que a ciência ela é uma produção humana e ela é sujeita a erros e acertos. Então eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula vai ficando por aqui. Muito obrigada e bons estudos!